Bom dia, irmãos. 皆さんおはようござい Feliz ま Ano す。 Novo para todos. 明けましておめでとうございます。 Que este ano seja muito melhor que foi o ano que passou. 今年は去年よりももっとはるかに良い年でありますように。 O ano que passou foi um ano de muitos desafios. 確かに、去年はいろんな挑戦がありました。 O ano começou e a gente não tinha ideia do que nos esperava ao longo do ano, mas no meio da caminhada Deus foi se revelando, nos fortalecendo, foi nos capacitando. 年が始まった時、去年年が始まった時何が起こるか分かりませんでしたが、神様が私たちを日々強めてくださり、導いてくださいました。 Espero que vocês tenham passado a virada de ano, festa de fim de ano de forma bem tranquila. 皆様がこの年越しを本当にいい形で過ごしたことを願っています。 Quando o novo é esperado, ele é acompanhado de expectativas. 新しいことを待ち望んでいるといろんな期待もあります。 Quando nós começamos a reformar esse palco para o aniversário da igreja no ano passado, a gente não tinha ideia do que seria. Bom, eu não tinha, o Fernando que estava liderando isso aí, sabia do que ia dar, mas eu não tinha ideia de como terminaria. 私たちがこの教会の感謝礼拝のためにこの舞台を準備していた時にどうなるかは私は全然想像してませんでし O た。 salão tinha ferragem, tinha placa de drywall, tinha poeira para todo lado. もう確かにもうすっごいごちゃごちゃになってました。 E além disso, nós tinha a ideia da parede preta. そしてその上にまだこの黒い壁っていうのもありました。 Nossa igreja nunca teve parede preta, sempre branquinha, sempre dessa cor que está aqui. 私たちの教会はずっと白い壁でした。 Só fiquei pensando, poxa, como é que os mais velhos vão receber isso? 私の心配は、年を取った方たちはどういうふうに、年配の方たちはどういうふうにこの壁を見るのだろうかと。 Falei, Fernando, vamos pintar de azul? Um azul bem escuro assim, mas não, né? Um azul. で、私は言いました。フェルナンドさん、黒じゃなくて紺色に塗りましょうって。 Não, pastor, vai dar certo. いや、大丈夫です。うまくいきます。 Falei, olha lá, se não der, a gente vai ter que conversar. もしうまくいかなかったら、ちょっと考え直さないといけませんよ。 Mas para nossa surpresa, no aniversário da igreja, as pessoas que a gente mais se preocupou, que iam se assustar, falaram assim, ficou tão bonito. でも本当に、びっくりしましたが、私たちが心配してたんですけど、多くの人たちはすごく綺麗になりましたと言ってくれました。 Não deu certo, Fernando. Agora o restante do salão também, a gente vai pintar, mas fica tranquilo que não vai ser preto, vai ser outra cor, mas... Quando a gente começa algo, a gente não tem ideia de como a coisa vai ser concluída. とにかく私たちが何かを始めるとどういうふうに結末が取れるかというのが分かりません。 O fato é que o novo ele traz uma esperança, uma expectativa de algo melhor do que foi. ですから新しいことっていうのは古いことよりも良いことをそういう期待をもたらせます。 Às vezes traz ansiedade. Como é que vai ser? でもそれと同時に煩いもあります。どうなるか。 Nós temos pessoas que estão vindo à nossa igreja, que passaram por outras igrejas e de repente aquela expectativa. Como é que vai ser? 私たちの教会には他の教会から来た人たちがいます。で、そういう人たちはどうなるかと思うかもしれません。 Ver rostos novos, ver fachada nova, ver coisas novas, dá um ânimo pra gente. 新しい顔、新しい壁を見るというのは私たちに新しい、元気をもたらせます。 O texto de hoje, 2 Crônicas 7, é uma fase nova da nação de Israel. 私たちの今日の聖書の箇所、第二歴代史の7章もイスラエルの民にとっては新しい時でした。 Era um marco na história do povo. この民にとってとても大切な時でした。 Um povo que passou tanto tempo esperando o cumprimento da promessa de Deus de uma nova terra, uma terra que seria deles, agora eles vendo cumprido. この民というのは長年神様に約束された約束の地を待ち望んでいて、でそのやっとその地に入ってたのです。 E pela primeira vez eles estavam no seu templo próprio, que não era mais aquela tenda móvel que monta, desmonta. でやっと自分たちの本当の宮に、いることができました。 Templo de Salomão. それはソロモンの宮でした。 De longe, muito melhor, muito mais bonito do que o que temos aqui no Brasil.
確かにこのブラジルにあるマネごとのブラジルにあるよりももっと素晴らしい街道でした。Aquele templo representava não só poder, mas representava também prosperidade, vitória, sucesso de um povo que foi escravo por tanto tempo. そしてその街道、新しい街道はそのイスラエルにとってただの街道だけではなく勝利の印でもありました。Então Salomão termina a obra, o povo termina a obra e eles passam então a consagração daquele espaço para Deus. そしてその工事がやっと終わってソロモン王はその街道を神様に捧げるので E す。 Salomão faz uma oração. でソロモンは一つのお祈りをしま É す。 uma longa oração, no capítulo anterior, capítulo 6, versos 12 a 42, これは第二歴代史の6章から始まります。 em que ele ora a Deus consagrando aquele espaço. ソロモンは神様にお祈りしてその街道を神様に捧げます。 E no verso 18 ele fala assim: como será possível que Deus habite na terra com seres humanos? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. 第二歴代史の6章の18節でも書いてありますが、それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。 Salomão estava oferecendo, na verdade ele estava reconhecendo o Deus que permitiu que eles pudessem construir. ソロモン王はそこで本当にこの宮を建てることを許した神様を認めているのです。 Então Salomão, quando ele termina de orar, algo sobrenatural acontece naquele lugar. ソロモンがお祈りを終えると素晴らしいことが起こります。 Versículo 1 do capítulo 7, segundo Crônicas. 第二歴代史の7章の1節。 Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos, os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. ソロモンが祈りを終えると火が天から下ってきて全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして主の栄光がこの宮に満ちた。 Descer fogo do céu significava que Deus havia aceito aquela oferta. 天からこの火が下ったということは神様はその生贄を受け入れたという印でした。 E não só aceitou, como ele encheu o templo com a presença dele. ただそれを受け入れただけではなく宮を自分の存在でいっぱいにしたのです。 E encheu de tal modo que os sacerdotes, diz o verso 2, não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. それはこの2節に書いてありますように、祭司たちは主の宮に入ることができなかった主の栄光が主の宮に満ちたからである。 E então o verso 3 diz, quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. 3節にも書いてありますように、イスラエル人は皆火が下り、主の栄光がこの宮の上に現れたのを見て、膝をかがめて顔を地面の敷石につけ、節を拝んで、主は誠に慈しみ深い、その恵みはどこしえまでと主を褒めたたえた。 É até difícil tentar visualizar essa cena. この場面を想像するのも難しいのです。 Fogo descer do céu 天から火が下り、 e o brilho da glória de Deus enchendo todo aquele lugar. 主の栄光が宮を満ちた。 Nós veremos isso um dia quando estivermos na presença do Senhor. 私たちもいつかは神様の前に出た時にそういうことを見ることができま Mas す。 Salomão e o povo de Israel viu em primeira mão. でもソロモンとイスラエルの民はそれを見ました。 E por um milagre não foram consumidos pela glória de Deus. そして奇跡的に神様の栄光に滅ぼされなかったのです。 Então o povo se prostra em adoração ao Senhor. そしてイスラエルの民はひざまずき神様を賛美します。 7 dias depois, então Deus fala a Salomão no sonho, à noite. 7日後 Ele に aparece. 神様はソロモンに夢によって現れます。 Verso 12. 12節。 Verso 12 diz assim: Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. 12節。すると主が夜ソロモンに現れ彼に仰せられた。
私はあなたの祈りを聞いた。また私のためにこのところを生贄を捧げる宮として選んだ。 Deus disse: eu aceitei, eu aceito o que você me oferece. あなたが捧げるものを私は受け入れると。 Queria que esse é o primeiro ponto da mensagem para nós nesse começo de ano. これが私たちこの年にとってのまず一番目に覚えることです。 Deseje, viva, faça, busque a aprovação de Deus em tudo que você fizer neste ano. すべて今年することによって、私たちは本当に神様に受け入れられることを求めましょう。 Deus não se impressiona pelo que a gente faz, pela nossa performance. 神様は私たちがしていることによってびっくりするわけではありません。 Mas Deus olha o coração como nós oferecemos a Ele. 私たちがどういう心で神様に捧げているかを見ています。 E quando a gente faz de coração, a gente faz bem feito. そして私たちが心からすると神様はそれを受け入れてくれます。 A maior afirmação de Deus Pai a respeito de Jesus Cristo, seu Filho, foi: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. 神様が本当にイエス様を受け入れた時に言われた素晴らしい言葉というのが、マタイに書いてありますが、これは私の愛する子、私はこれを選ぶという言葉です。 O sacrifício de Abel foi aceito por Deus como algo agradável a Ele. アベルも捧げた、生贄を捧げた時には神様に受け入れられました。 Abraão foi chamado amigo de Deus, foi aprovado por Deus. アブラハムも神様に受け入れられて神の友として呼ばれました。 De Moisés foi dito que ele não houve homem como ele que falasse face a face com o Senhor. で、モーセについては誰もがモーセのように神様と面と向かって話した人はいないとも言われています。 Salomão fez o melhor sim para Deus. ソロモンは神様にとって最も良いことをしました。 Segundo as medidas, os materiais, tudo bem feito. すべてのことにもう本当に丁寧にしました。 E Deus olhou para aquilo que ele fez e disse: eu tenho prazer nisso, eu aceito. で、神様はそれをすべて見てそれを受け入れたのです。 Porque antes de Salomão oferecer qualquer coisa material, na verdade o coração dele já estava entregue ao Senhor. ソロモンが何かをする前にはソロモンはもうすでに自分の心を神様に委ねていたからです。 Se nós queremos ver grandes coisas de Deus, nós precisamos também fazer aquilo que agrada ao Senhor, aprovado por Ele. ですから私たちも本当に神様に受け入れられたいのなら神様を喜ばせることをするべきです。 Porque Deus não quer o seu coração só no dia de domingo, só no dia de Natal, só num apelo a receber a palavra do Senhor, mas Ele quer todos os dias o nosso coração por inteiro. 神様が求めているのは私たちの心を日曜日だけとかクリスマスだけとかそういうお祝いの日だけに願っているわけではありません。 Porque o coração por inteiro também vai trabalhar diligentemente com as mãos. 本当に心をすべて委ねているときに手も動くからです。 O que nós fazemos, ele é testemunho, ele precisa ser testemunho do que acontece aqui no nosso coração com respeito a Deus. 私たちの態度は私たちの神様との交わりを表さないといけないからです。 Os frutos da minha vida precisam apontar para isso. 私の人生の実はそれを表さないといけないのです。 Faça o melhor, trabalhe bastante, invista, empreenda, mas acima de tudo, busque agradar a Deus em todas as coisas. ですからすべての良いことをすべてを本当に努力してするのは神様に受け入れられるためにしてください。 Porque muitas vezes gastamos o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção pensando em agradar pessoas, preocupado em desagradar pessoas. 私たちは時には本当に自分の時間を使うのは相手に受け入れられる、相手に無視されないようにと頑張っているのです。 Agradar ao Senhor precisa ser prioridade esse ano. でもこの年私たちは神様を喜ばせることを優先しなければいけません。 Mas quero fazer só um parênteses aqui. Desagradar homens, pessoas, opiniões de pessoas, não significa necessariamente estar agradando a Deus. ですからここで皆様に忠告したいのは、人間を喜ばせていないからといって神様を喜ばせているわけではありません。 Mas se para agradar ao Senhor nós teremos que desafiar opiniões de outros, então nós precisamos escolher agradar ao Senhor. でも神様を喜ばせるには
例えば人間をあんまり喜ばせないとしても、それを選ぶべきです。Que não seja desagradar as pessoas, que não seja com rebeldia. Eu não concordo com o meu patrão, então eu vou fazer do meu jeito. 反抗するから相手に喜ばれないようにしないでください。Não faça isso. そういうことはしないでください。Mas agrade o Senhor em todas as coisas. でも、すべてのことによって神様を喜ばせましょう。Se agradar as pessoas, você está com bônus. で、それでもってまた人を喜ばせているのならば、それは得です。Se agradando o Senhor desagrada pessoas, fique em paz. もし神様を喜ばせて相手を喜ばせていないのならば、安心してください。Porque não há uma escolha sobre quem desagradar. それは誰に嫌な目をさせるかということを選ぶわけではありませ Mas é ん。 uma decisão sobre quem agradar. でも反対に誰を喜ばせるかということが大事で E す。 quando nós agradamos o Senhor, Ele honra o nosso trabalho. で、神様を喜ばせることを選ぶときに神様はそれを喜ぶのです。 E Ele recebe o que nós fazemos. 私たちがしたことを受け入れてくれます。 Deseja a aprovação de Deus esse ano. ですから今年神様に受け入れられることを求めましょう。 Mas Deus não fala só isso para Salomão. でも神様はそれだけをソロモンに言ってるわけではありま De せん。 repente, Deus parece que muda de tema aqui. ここでなんかテーマを変えたみたいです。 Verso 13. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo. De repente o assunto parece que muda de direção. 13節、もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、また水面に命じてこの地を食い尽くさせた場合、またもし私の民に対して疫病を送った場合、 Deus aceitou o que Salomão fez. 神様は確かにソロモンがされたことを受け入れました。 Aprovou aquele lugar como lugar de adoração. Aqui, deste lugar eu vou receber a adoração do meu povo. その宮を本当に神様を賛美する場所として受け入れました。 Mas Deus não se deixa impressionar pela nossa performance. でも神様はただ私たちがしていることに感心するだけではありません。 Aparência, números, agenda cheia não impressiona Deus. 外見や数やまたこの教会がいっぱいだということを神様は全然感心しま Porque せん。 normalmente o Senhor está olhando o nosso coração. Onde está o nosso coração? 神様は私たちの心を見てるからです。 Quando você lê os profetas menores da Bíblia, nós podemos perceber Deus inúmeras vezes chamando a atenção do povo. 私たちがこの預言者の書を読みますと、何回も神様はこの、民に忠告しているのです。 Vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. 口先で私を賛美しますが、心は私から遠ざかっているのです。 Certa ocasião, Jesus disse aos seus discípulos quando eles estavam saindo do templo: ある時、イエス・キリストは、宮から出て行った時に弟子たちにこう言いました。 Marcos 13. マルコの13章。 Olha, Senhor, como é belo esse templo, as pedras. 弟子たちは、主よ、この宮の石はどれだけ素晴らしいのだろうかと言っていました。 E Jesus chega e joga um balde de água fria de realidade neles. で、イエス・キリストは、冷静に言います。 Está vendo isso aqui tudo? Não vai ficar pedra sobre pedra. この大きな建物を見ているのですが、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。 Não é que Jesus não tivesse senso de estética, não, gente. Jesus estava olhando além do que aparentava ser. イエス・キリストはただその外見以上に見ていたので E す。 de fato, no ano 70, Jerusalém cai. で、確かに70年にこの宮は、崩れてしまいます。 Não que a gente não possa admirar as coisas visíveis, as coisas materiais que a gente possa tocar. だからといって私たちはそういう目で見えることを、見てもいいのです。感心してもいいのです。 Mas a gente não pode ser levado pelo que parece ser. でもただその外見に惑わされてはいけません。 É bom ver a igreja crescendo, pessoas se batizando, pessoas se achegando a essa comunidade. 確かにこの教会に人が、いっぱい来ているのは本当に喜ばしいことです。 Mas não é tudo que realmente é. でもそれだけではありません。 A gente não pode simplesmente dizer assim, está crescendo, que bom, está avançando. ただ、そういうこの教会は成長している、もう人が多くなっているということだけで終わってはいけま Mas せん。 precisamos cuidar de algo que vem antes disso ainda. でも私たちはそれ以上のことに気をつけなければいけません。 A Europa está cheia de igrejas plantadas por homens de Deus lá no passado.
ヨーロッパには多くの教会が人間によって作られました。 Igrejas na Ásia espalhadas pelo trabalho missionário de Paulo. アジアには、パウロの宣教の働きによって多くの教会があります。 Mas muitas dessas igrejas na Europa estão se transformando em bares porque morreram. でも残念ながらその多くの教会は酒場になってしまっているのです。なぜかというと、その教会がなくなってしまったからです。 Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que eles se esqueceram para quem eles existiam, para que eles viviam. 歴史の途中で誰のために生きていたのかということを忘れてしまったからです。 Igrejas históricas de pé, mas vazias de vida, vazias de gente. 歴史的な教会は立っていますが、人間では空っぽなのです。 Pior que você não ter sucesso num projeto pessoal, num projeto como igreja, é você descobrir que você caminhou e Deus ficou para trás. 自分の計画に失敗したよりももっと悲しいことっていうのは、神様が共に歩んでくれなかったということで E す。 saber que Deus não estava no projeto, ou que o projeto que você tinha era apenas seu, não do Senhor. そして自分が立てていた計画には自分の計画だけで神様の計画ではなかったのです。 E o que é que nos afasta do Senhor? そして私たちを神様から遠ざけるのは何でしょうか。 O que é que vai deixando Deus fora dos planos? 神様の計画から外れていくものは何でしょうか。 O que é que nos impede de ouvir Deus? 神様の声を聞こえないようにするのは何でしょうか。 O que é que anestesia a feiura e a malignidade do pecado? ですからとにかく私たちを、本当に全然感じないようにするのは何でしょうか。 Não é só o ato de cometer pecado, ただ罪を犯しただけではなく、 mas permanecer nele. でもその罪にとどまることです。 O rei Saul começou bem sua caminhada com Deus, サウル王は確かに、神様と共に順調よく歩み始めま mas し ele た。 não cuidou do coração dele. でも自分の心をに気をつけなかったのです。 Ele fechou o coração para Deus. 懲らしめに対して、心を閉ざしました。 Ele fechou o coração para correção. 神様に対しても心を閉じました。 Ele achou que o trono era o lugar mais alto onde ele poderia chegar. 自分がもう最も高い地位につけるのは王座だと思いまし Mas た。 foi ali que sua vida foi decaindo, でもそこから彼の人生は下り始めました。 porque ele não se atentou ao coração. 彼は自分の心を見なかったからです。気をつけなかったからです。 O próprio Salomão começou bem. ソロモン王も本当に順調よく始めました。 Ainda no começo do livro de Crônicas, segundo Crônicas, ele era um homem ainda que agradava a Deus. まだ歴代史の最初は神様を喜ばせるような王でした。 Mas ele não zelou pelo coração dele, apesar de toda a sabedoria que ele tinha. 彼は本当に知恵深い人でしたけど、心に気をつけなかったのです。 Ele esqueceu das palavras do Senhor, que ele ouviu naquela noite. 神様の御言葉を、その夜聞いた御言葉を忘れてしまったのです。 Se o caos se instalar no meio do povo, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei sua terra. 私の民に対して疫病を起こった場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。 Nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos viver de forma que Deus aprove. まず最初に私たちは神様を喜ばせるような生き方をするべきです。 Em segundo lugar, nós devemos cuidar do coração. 2番目に心に気をつけなければいけません。 Deus sabe que a gente é fraco, por isso ele falou isso para Salomão e fala para nós hoje. 神様は私たちが弱いことを知っているのですから、そういうことをソロモンにも言って、私たちにも言っているのです。 Quantas vezes no ano de 2025 a gente acreditou no que o nosso coração sentia, percebia e se enganou? 私たちは去年何回自分の心に目を留めて、自分の意見に目を留めて、そしてそれで失敗してしまったのだろうか。 Por mais sincero que a gente tenha agido, 私たちがどれだけ素直な心があっても、
E muitas vezes acontece com o pecado também. 罪も同じようなことです。 Não, pastor, só um pecadinho. 先生、これはちょっとの罪です。 Quando quiser eu paro. 自分がやめたければやめられます。 Cair no pecado não precisa ser o fim da história. 罪を犯してしまったからそれが終わりじゃなくてもいいのです。 Nós oramos para que a gente não caia mesmo. Melhor não cair. 確かに、罪に落ちない方がいいのですけど、 Mas se tropeçar ao longo da caminhada, volta para o Senhor. でももし、つまずいて罪を犯したのならば、また神様に戻ってください。 Não se descuide do seu coração. ですから自分の心に十分気をつけてください。 Arrependimento não é um sentimento. 悔い改めというのはただの感情ではありません。 Chorar não significa necessariamente arrependimento. 泣いたからといって悔い改めたわけではありません。 O remédio para o pecado é arrependimento. 確かに罪に対しての薬というのは悔い改めです。 Ele segue um processo. そこで、一つのことが始まり Para a ます。 gente sair da lama do pecado, a gente tem que tomar alguns passos, algumas atitudes ao longo desse ano. 私たちが罪から逃れるためにはいくつかのものをしなければいけません。 No verso 14, Deus diz assim: então, se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se. ここの14節に書いてあります。私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、 Quando cair a ficha, quando perceber que fez o que não era para ter feito, humilhe-se diante do Senhor. ですから自分が罪を犯してしまったことに気づいたときには必ずへり下ってください。 Não é se castigar, se torturar psicologicamente, だからといって自分自身に罰を与えるわけではありません。 mas é assumir a responsabilidade. Eu fiz, eu decidi fazer. それを自分の責任を負うということです。 Lucas 15, a gente encontra o filho pródigo quando cai a ficha do que ele fez. E então, antes dele voltar para casa, algumas coisas passam na sua mente e coração. ルカによる福音書の15章の放蕩息子の話では、その放蕩息子は自分が罪を犯したときにいくつかのことを認めます。 Ele não justificou o que ele fez. 自分がしたことの言い訳も言わずに、 Ah, sou novo demais, como é que eu ia saber que ia dar nisso? 私は若すぎるからこういうことになるのは知らなかった。 Oh, meu pai nem para me impedir também. お父さんは私を止めようともしなかった。 Ele não faz isso. 彼はそういうことしません。 Ele fala, eu fiz. 彼は自分がやったと言います。 Na casa de meu pai os trabalhadores têm pão com fartura. 父の家には働き人はもう豊かに食べられる。 Não foi o pai que o expulsou de casa. お父さんが彼を追い出したわけではありませ Ele ん。 fez uma escolha. 彼が選んで出ていったのです。 E então ele volta para o pai e diz, pai, um tom diferente do que quando ele falou na primeira vez pedindo a herança. Ele finalmente fala, pai, pequei contra ti e contra o céu. そして彼は、本当にへり下り、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪を犯しましたと言います。 Não sou digno de ser chamado teu filho. もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。 Não é de hoje, mas a cultura moderna conseguiu piorar o que já existia. それは現代のものではないんですけど、今はもっとひどくなりました。 Transferir a responsabilidade do que fez. 自分の責任を相手に負わせる。 Ou pelo menos querer partilhar para diminuir o peso do lado de cá e jogar a culpa do outro lado. で、それからまたもっとその罪悪感を誰かと、分けようと思っているのです。 Mas o filho pródigo aqui, arrependido, quebrantado, ele percebe: eu sou responsável pelo que aconteceu. でもこの放蕩息子は本当に悔い改めてへり下って自分が罪を犯したということを認めます。 Às vezes a gente vem anos e anos lidando com as mesmas coisas, sempre lidando da forma a terceirizar a responsabilidade, por isso nunca sai daquela lama. ですから私たちも時には長年誰かのせいにしているからその罪の泥から出られない状態なのです。 As escolhas são repetidas, como da outra vez. 同じ決断を取ってしまう。 Humilhe-se diante do Senhor. ですから神様の前で本当にへり下ってください。 Assuma a sua 自 responsabilidade. 分の責任を認めてください。 Em segundo lugar, そして2番目に ore, お祈りしてください。 se humilhar e orar. へり下り、祈りを捧げ。 Às vezes a gente peca contra as pessoas.
私たちは時には相手に対して罪を犯します。 Mas todas as vezes que a gente peca, é contra Deus que a gente peca. でも私たちが罪を犯すたびに私たちは神様に対して罪を犯しているのです。 Por isso caiu, assuma sua responsabilidade e vá conversar com Deus. ですから罪を犯したのならばそれを認めて神様と話してください。 Porque a primeira coisa que o pecado rompe é a comunicação entre nós e Deus. まず最初にこの罪が壊してしまうのは私と神様の交わりです。 Você consegue olhar nos olhos de uma pessoa que você acabou de brigar? 喧嘩した人の目を皆様すぐに目を見ることができますか？ Não dá, a gente quer fugir do olhar. 絶対に見えません。 Porque a gente não quer ser confrontado. もうその人と対決したくないからです。 Mas fugir não é o caminho. だからといって逃げるのは、そう解決ではありま A せ gente ん。 precisa ir até Deus. 私たちは神様のもとへ行くべきです。 Colocar em pratos limpos. そして全てを明らかにする。 Senhor, eu fui rebelde com o Senhor. 神様、私は反抗してしまいました。 Deus, a gente precisa conversar. ですから、主よ、私たちは、私は神様に言わなければいけません。 Adão e Eva fugiram de Deus. アダムとエバは神様から逃げました。 Mas ainda bem que Deus não deixou eles fugidos. Deus foi até eles. でも神様は彼らの後を行ったのです。 Situações só vão mudar se a gente encarar como elas de fato são. この状況っていうのは私たちが素直にその面と向かって見なければ変わりません。 Ainda que tenha que expor o meu coração. それが自分の心を欺きにしないといけないとしても、 Tratar de feridas dói. 確かに傷をきれいにするのは痛いのです。 Mas acredite, o tempo não cura. でもこの時間が癒すわけではありません。 Precisa de tempo para ser curado, mas o tempo por si só não cura feridas. 確かに癒されるためには時間が必要ですけど、それだけでは十分ではありません。 Precisa expor o coração, buscar o Senhor. ですから自分の心を明らかにして神様を求めるべきです。 Ou de repente pessoas que foram feridas. そしてそれだけではなく傷ついた人たちも求めるべきです。 E tem aquela conversa que ninguém quer ter. 誰もがしたくない会話をするべきです。 Eu errei. 私が間違えました。 Eu pequei. 私が罪を犯しま E し dê た。 nome aos bois. そしてその罪に名をつけてください。 Não faça aquela oração. Me desculpe qualquer coisa. Chama qualquer coisa aí. Mas dê nome àquilo que foi feito. 犯してしまった罪を許してくださいというのではなく、ちゃんと自分が何をしたかをはっきりと言いなさい。 Em terceiro lugar, 3番目に、 para sair desse lamaçal e ter um ano cheio da presença de Deus. Busque a presença de Deus. 神様の顔をしたい求めなさい。 Dedicar tempo para Deus. 神様に時間を捧げる。 Lendo a Bíblia, orando, separando tempo para o Senhor. 聖書を読んでお祈りをして神様のために時間を捧げる。 Mas faça isso como quem quer de fato ouvir. でも聞きたい耳を持ってそういうことをしましょう。 Porque ouvir Deus, separar tempo para Deus é uma disciplina sufocada quando o pecado ainda está presente. でも罪がまだそこにあるときにはそういうことをするのは無理なのです。 Porque o pecado dá aquela coceira no ouvido quando Deus fala. 罪がまだあるときには神様が語っても全然聞こうとしないのです。 Pecado não confessado é assim. 告白していない罪はそうなのです。 É melhor a gente ir até Deus enquanto Deus nos traz consciência do que Ele chega, tem que chegar até nós e falar assim: vamos conversar. 私たちは自分から神様を求めるべきです。それは神様が話しましょうという時には本当に怖いからです。 Quando Davi pecou, adulterando com Batseba e assassinando o marido dela, ele achou que colocando um tapete por cima de tudo aquilo estaria resolvido. ダビデもバテセバと姦淫を犯して結局そのご主人さんを殺してしまったんですけど、ダビデはそれでもう十分だと思いました。 Mas no Salmo 32 ele diz o que estava acontecendo por dentro. でも詩篇の32編を読みますと彼の心に何が起こっていたか分かります。 Enquanto eu calei o meu pecado e fui definhando por dentro, os meus ossos secando. 彼はこう言います。私が本当に黙っていた時には一日中うめいて私の骨々は疲れ果てました。 Davi estava morrendo por dentro.
ダビデは内側から死んでいったので A す。 alegria da salvação foi se afastando. もう救いの喜びはもうだんだんと遠ざかっていきました。 A satisfação que nenhum dinheiro, nem ninguém pode trazer, só Deus pode, também estava se afastando. 神様だけが与えることができる満足感もだんだんと消えていったのです。 Então Deus levanta, por misericórdia Davi, Deus levanta Natan. そして神様はナタンという預言者を立ち上げます。 E confronta Davi. ダビデの罪を明らかにします。 E conta uma historinha de um homem que tinha uma ovelhinha. 彼はこの羊を一匹持っている人の話をしました。 E que ele cuidava daquela ovelhinha como se fosse sua filha. でその人はこの羊を自分の子供のように世話をしていたと話します。 E naquela mesma cidade havia um homem rico que tomou aquela ovelhinha para oferecer para um viajante. でその同じ町にはお金持ちの人がいて、その一匹だけの羊があった人からその羊を取り上げてお客様にそれを食べさせたのです。 E então Davi, furioso, este homem tem que pagar. ダビデは怒ってこの男には罰を与えるべきだと言いました。 Para você perceber a dureza de coração que ele estava, que ele nem percebeu que era sobre ele. 皆様がこのダビデの堅くなな心を気づくようには、彼は自分のことを言っていることさえも気づかなかったの E で Natan disse: Você é o homem. す。で、預言者はあなたがその人だと言いまし Eu た。 te fiz rei. 私はあなたを王として立て Te ま dei した。 todas as coisas. 私はすべてをあなたに与えました。 Se você precisasse de mais, eu te daria あな mais. たがもっと必要であったら私を与えていたでしょう。 Então Davi foi quebrado. そこでダビデは砕かれたのです。 Pequei contra o Senhor. 私は神に対して罪を犯しました。 Quando Deus faz isso, Deus faz por duas razões. 神様がそうするときには2つの理由があります。 Porque o coração já está endurecido もう心が堅くなになっ e て、 precisa ser confrontado. そして、対面しなければいけなかったので Mas す。 porque Deus nos ama muito, que Ele não suporta ver a gente atolado na lama. もう一つの理由というのは、神様は本当に私たちを愛してくださっているために、私たちが罪に溺れているのを見ることはできないのです。 Para Deus encher a nossa vida, Ele tem que tirar tudo que não é dele, de nós. 神様が私たちの心を満たすためには、神様のものじゃないものを取らないといけないのです。 Senão, como o Senhor vai colocar aquilo que é dele em nós, se está cheio de nós mesmos? もし私たちだけでいっぱいであったら、神様はどうやって私たちを満たすことができるのでしょうか。 Mas Deus nos trata com amor e nos carrega e nos trata o coração. でも神様は本当に私たちを愛を持って扱ってくださり、私たちをまた近づきさせます。 E no lugar que está o pecado, no lugar que estão os pensamentos sujos, precisa ocupar a palavra do Senhor, precisa ocupar a comunhão com o Senhor. その罪の代わりに私たちは神様との交わりでいっぱいにならなければいけません。 Então tem um propósito de vida esse ano, muito claro na sua vida. ですから皆さん、今年皆様の人生の計画は De fortalecer sua comunhão com o Senhor, por meio da palavra, da vida de igreja, da oração, servindo. この御言葉を通して、この教会の交わりを通して神様に使いながら、神様との交わりを第一にしましょう。 E uma última coisa, そして最後に、 se buscar a minha presença e afastar dos seus maus caminhos. その悪い道から立ち返るなら、 Afastar-se do que te afasta do Senhor. 神様から遠ざけるものから遠ざかる。 E não são todas as coisas que nos afastam do Senhor que são pecado. 私たちを神様から遠ざけるのはただ罪だけではありません。 Tem coisas boas que também podem nos afastar do Senhor. 確かに良いことも私たちを神様から遠ざけてしまいます。 Quando essas coisas ocupam um lugar que pertence somente ao Senhor na nossa vida. それは神様の場所を取ってしまうようなものです。 Quando para fazer essas coisas eu tenho que desobedecer a Deus. そういうことをするためには神様に反対しなければいけない時。 Por exemplo, sair para pescar a todo custo e deixar a Yumi lá passando sufoco em casa precisando de ajuda. それは例えば私はもう妻がどんなに大変な目をしてても自分は釣りをしに行く。 É meu dia de descanso. ああ、私の休みの日だ。 Faz tempo que eu não pesco. もう長い間釣りをしない。 Mas eu estou matando meu relacionamento em favor de um prazer meu. 自分がしたいことによって結局夫婦関係を壊してしまってる。 Você pode orar
皆さんもお祈りすることができます。 Você pode assumir, eu sou culpado mesmo, responsável. 私は罪人だということを認めることもできます。 Você pode ler a palavra, você pode separar tempo de oração. 御言葉を読んでお祈りもするべきです。 Mas se você não tomar providência com aquilo que te afasta do Senhor, でも皆様を神様から遠ざけるものから何かをしないと é questão de tempo para cair de novo. また罪を犯してしまうのです。 Tome atitudes drásticas se necessário. ですから本当に強い態度をとってください。 Se as amizades são tóxicas, afaste-se. もしそういう友情関係が悪い友情関係だったら離れてください。 Pelo menos até você se fortalecer, para você ser luz na vida dessas pessoas. その人たちの人生で光となるために強められるまで遠ざかってください。 É lazer, série da Netflix, ou sei lá o que você faz no seu lazer. Se isso provoca em você desejos e pensamentos pecaminosos, afaste também. 例えば自分の趣味、自分の見ていること、自分の見ている映画が神様から遠ざけているのならば、それをやめてください。 E ocupe sua mente com algo útil. そして、いいことで頭をいっぱいにしましょう。 Mas em tudo, se firme no Senhor. でも、すべてのことによって神様によって強められましょう。 Não abra mão da sua comunhão com Deus por nada. そして何によっても神様との交わりを手放さないでください。 Porque quando as coisas apertarem, só Ele estará lá. それはもうすべてが大変な時には神様だけがそこにいるからです。 Aquelas ocupações, aquelas amizades que te puxam para longe de Deus, não estarão lá para socorrer. 神様から遠ざける友達や状況は大変な時にはそこにはいません。 E o resultado de viver assim, 2026. そういうふうに私たちがこの2026年を生きると、 Não precisa esperar chegar ao final do ano para chegar nesse resultado, mas a gente pode ir vivendo na medida que a gente vai passando o ano. この年の最後にその結果を生きるのではなく、それを今からでも生きることができる。 Final do verso 14. Eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. 14節の、途中から私の顔をしたい求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。 Você pode ler também, talvez aplicando para a sua vida, o Senhor dizendo: restaurarei sua família. それをもし自分の耳で聞こうとしたら、私はあなたの家族を癒そう。 Restaurarei seu ministério, seus filhos. あなたの子供たち、あなたの奉仕、 Suas emoções, sua autoestima, sua vida. あなたの人生、あなたの感情を癒そう。 Às vezes a gente termina o ano que passou todo quebrado, emocionalmente, nos relacionamentos, no ministério. 時に私たちは年末にはもう感情的にも奉仕的にももう本当に崩れているのです。 E de repente começa a perceber que descobre que porque as coisas ficaram fora do lugar, perderam a prioridade. As coisas de Deus perderam a prioridade na vida. で、それは本当に大切なことがの順序を忘れてしまったからです。神様のものが大切じゃなかったからです。 Jesus repete essa fala de Deus Pai lá no passado. Ele fala em Mateus 6:3. イエス・キリストは神様が旧約聖書で言われたことをまた新約聖書でマタイにでも言われます。 Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. だから神の国とその義とまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。 É uma questão de prioridade. ですから最も大切なことが何であるかということです。 Quando cada coisa está no seu devido lugar, as coisas correm bem. 全てがその場所にいるのならば全ては順調よくいきます。 Não estou falando que vai ser um mar de rosas, que você não vai ter dificuldades, não vai ter questionamentos ao longo da caminhada, mas Deus vai encaminhar todas as coisas. だからといっても全てが順調よくいて問題はないということではありませんけど、神様が全てを導いてくださいます。 Agrade a Deus em todas as coisas. 全てのことによって神様を喜ばせましょう。 E cuidado com o teu coração. 皆様の心に気をつけましょう。 Zele por essas partes da sua vida. そういう面で気をつけてください。 Encontre contentamento no Senhor.
神様によって喜びを見つけましょう。 Ele precisa ser o seu melhor, 神様が皆様の人生で最も良いことでなければいけません。 seu melhor conselheiro, 最も良い助言者、 o seu amigo, 最も良い友 e 達、 as demais coisas vão se encaminhando. そうすれば全てのことが与えられます。 Guarde o teu coração, Senhor. 皆様の心を神様によって守りましょう。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Pai, eu quero te agradecer, 主よ、本当に感謝しま porque す。 não há ninguém que se importe mais conosco do que o Senhor. 神様だけが私たちのことを気をつけてくれます。 Não há ninguém que passe pelo vale conosco, além do Senhor. 神様だけが私たちと共にこの、死の影の谷を歩いてくれます。 Não há quem celebre mais quando nós vencemos do que o Senhor. 私たちが勝利を得たときに本当に最も喜んでくださるのは神様です。 Pai, que esse ano de 2026 seja um ano, Deus, em que buscaremos fazer a tua vontade, tua boa vontade. ですから本当にこの新しい年、私たちが神様の御心を行うことができますようにと導いてください。 Ó Deus, e as feridas que trouxemos de 2025 possam ser, ó Deus, curadas pelo Senhor ao longo da caminhada. そして私たちが去年から引きずっている傷が今年神様によって癒されることができますようにと導いてください。 Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos atentos ao coração, ao nosso coração. 主よ、私たちの心を私たちが気をつけますようにとしてください。 A não deixar permanecer nele nada que não venha do Senhor, 神様のものじゃないものをとどめないように、 mas que permaneça e frutifique em nós, ó Deus, somente aquilo que é do Senhor. 神様のものだけが実らせるようにとしてください。 Obrigado, Deus, porque ao longo de 2025 e dos anos anteriores, antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já estava presente. そして主よ、今まで本当に私たちが生まれる前にまで主は私たちと共にいてくださいました。 E nós queremos, ó Deus, viver este ano de 2026 perto do teu coração. 私たちはこの2026年を神様と共に歩んでいきたいのです。 Abençoa-nos, Pai. 本当に祝福してください。 Glória ao nome de Cristo. イエス・キリストの皆によってお願いします。